Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. Estamos juntos com mais uma palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago Calçado e te ajudo de segunda a sexta-feira a mergulhar no coração do Evangelho de cada dia. Hoje meditaremos com Marcos capítulo 3, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Meus irmãos, quem tem acompanhado a palavra de fé vai se lembrar que ontem Jesus fez uma distinção fundamental entre a multidão e o discípulo. A multidão permaneceu na margem, pois só se interessava com os milagres e as curas físicas. Os discípulos foram chamados a atravessar. Pois bem, hoje, no Evangelho, nós ouvimos a lista dos 12 discípulos. Diferentemente da multidão, o discípulo tem nome. O discípulo tem uma identidade e tem uma missão. O discípulo não vai permanecer na margem. O discípulo vai atravessar com Jesus. Mas, para atravessar com Jesus, é importante prestar atenção. Jesus os chamou ao monte. Assim como Deus, no Antigo Testamento, chamou Moisés ao alto do Monte Sinai para lhe entregar as tábuas da lei, agora Jesus chama os discípulos ao monte, para mostrar que a revelação não será agora apenas de uma pessoa, mas será espalhada pelos discípulos para todos os povos da terra. O primeiro lugar ao qual o discípulo deve ir era ao monte, ou seja, ao lugar da intimidade, da oração, do encontro com o Senhor. Pois o discípulo não fala daquilo que ouviu falar. O discípulo fala daquele que ele viu com os próprios olhos, daquele que ele tocou com as próprias mãos, daquele que ele experimentou. O discípulo fala de uma convivência, de um encontro que transformou a sua vida e que por isso precisa ser anunciada a todos os povos da terra. Os discípulos recebem de Jesus uma autoridade, a autoridade de expulsar os demônios, ou seja, de fazer com que toda divisão que existe no mundo caia, para que todos possam se religarem a Jesus e voltarem para Deus. Vejam que essa autoridade é a mesma exousia, o poder, a autoridade que Jesus tem. A autoridade de falar em nome de Deus. A autoridade de mostrar ao mundo o amor de um Deus que é Pai, que cura e que liberta. O discípulo é chamado a ficar com Jesus. Essa é a primeira missão. Antes de falar, antes de anunciar, o discípulo é convidado a permanecer com o Mestre, conviver com Ele, comer com Ele, festejar com Ele, sorrir e chorar com Ele, estar com o Senhor para ouvir da sua própria boca, dos seus próprios lábios, aquele que é o anúncio do reino, a mensagem que o Pai deseja que seja revelada. Não dá para ser discípulo sem ser íntimo do Senhor, não dá para ser discípulo sozinho. Vejam que o próprio Jesus quis formar uma primeira comunidade, quis nos ensinar que a mensagem do reino se concretiza numa experiência humana que não pode ser solitária, mas precisa ser comunitária para ser solidária. Ser discípulo é pertencer a uma comunidade de fé que encontra sentido em seguir Jesus no seu dia a dia, na vivência dos sacramentos, nas experiências tão alegres, tão festivas que a vida de comunidade nos dá. Ser discípulo também é uma experiência afetiva, de encontro, de partilha, de amor,
mesmo com todas as diferenças que nós carregamos. Ser discípulo é experimentar Jesus na convivência humana, lá onde talvez os homens não conseguem alcançar com os seus interesses, lá onde aquilo que é preciso ser partilhado não custa nada. Ser discípulo é subir a montanha com as suas imperfeições, pois no grupo de Jesus ouvimos que havia pessoas imperfeitas, pessoas que carregavam na sua história marcas e problemas do passado, mas que foram se transformando no caminho. Deus não quer discípulos que venham prontos. Deus quer discípulos que estejam dispostos a se converterem pelo caminho. Grave isso no seu coração. Deus não quer discípulos prontos. Deus quer discípulos que estejam prontos a se converterem pelo caminho. Diga sim ao Senhor. Ele espera você para fazer essa travessia. Uma travessia cheia de dificuldades, sim, é inegável, mas uma travessia maravilhosa, onde em nenhum momento estaremos sozinhos. Que Deus abençoe o seu final de semana. Participe na sua comunidade. Lembre-se, não dá para ser discípulo sozinho. Coloque-se em disposição para servir o Senhor. Ofereça-se para trabalhar em alguma pastoral, em algum movimento. Coloque-se diante do Senhor como mais um discípulo, imperfeito, cheio de problemas, mas que sabe que com o Senhor pode fazer a diferença. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu te espero no caminho com Jesus. Até a próxima segunda com a nossa palavra de fé. Um abraço e bom final de semana.